Oi, gente, 9 horas em ponto, horário marcado para a nossa aula de hoje de como perder o medo e a vergonha de vender os seus doces. Então, vamos começar? Quem já estiver por aí vai me dando um oi, vai dizendo se o áudio e o vídeo tá legal, vai falando de onde tá. Eu quero muito saber se o vídeo tá legal, se vocês estão me ouvindo. Então, pode colocar ali nos comentários se tá ok, se tá legal, tá bom? Que eu quero muito saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se a internet ajudar. Hoje a gente vai ter uma aula super produtiva e muito bacana. A aula de hoje vai ser como perder o medo e a vergonha de vender os seus doces. Tô aqui com meu material já para vocês terem uma ideia. Eu preparei uma aula muito legal. Ah, legal, ó. Rosana, Elisa, Elaine falando que tá ótima. Coisa boa, gente, coisa boa. Ó, muita gente chegando. Pessoal pontual aqui, hein? Pontualíssimo. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, né? Vão falando de onde vocês são, né? Eu quero saber a cidade, como sempre. Elânia de Belém. Foster City, Califórnia. Que legal, Elis. Da Bélgica. Gente, a gente tá internacional hoje. Olha, Califórnia, Bélgica. Gente, lugar incrível a Bélgica, hein? Já conheci, me apaixonei, quero voltar. Uma terra de doces maravilhosos, de doces incríveis. Nossa, brigadeiro fez muito sucesso na Bélgica, hein? Rio de Janeiro, que delícia, Ione. São Paulo, Olivia. Belisa, Bélgica. Olha só. Gente, muito bom, muito bom. Raqueline também da Bélgica. Ivan, Rio de Janeiro, Silvana, Rio de Janeiro, São Caetano do Sul, a Paula, São Paulo, Ceará, ó, Rio de Janeiro dominando aqui, hein, gente? Paraíba do Sul, seja bem-vinda, Cláudia. Minas Gerais, olha que legal. Gente, a gente já tem muita gente online, que legal, olha, eu tô muito feliz. Essa aula de hoje é muito legal, porque na nossa última aula a gente falou muito de outros assuntos e a maior coisa a maior dúvida de todo mundo era como perder o medo e a vergonha de vender. Porque muita gente não começa ou não dá um start no seu projeto aí de doces ou de ter uma segunda renda por um medo, né, de vender. Então cara, pensei muito em preparar um conteúdo muito legal e mostrar para vocês como é possível perder o medo e separei algumas técnicas também. Então hoje a gente vai falar muito disso, muito mesmo, vai ser muito legal. Olha o pessoal chegando ainda, que legal! Itaquaquecetuba. Calma que eu consigo, ó, Itaquaquecetuba. Andréia, Itaquera, um beijo, Andréia. Maranhão, Daiane, que legal! Gente, que legal estar com vocês aqui hoje. Gente, muito legal mesmo. Hoje tem muita gente. Hoje nossa aula vai ser muito boa, porque tem muita gente com o mesmo problema, tá vendo? Se você tá aqui porque tem medo ou vergonha de vender, você não está sozinha. Tem mais pelo menos outras 80 pessoas que também têm medo e vergonha de vender os seus produtos, tá vendo? Espumoso, Rio Grande do Sul, Caça dos Santos, professor Espumoso. Tamires, São Bernardo do Campo. Daniela, beijo, Daniela, do Rio. Ione, São Paulo. Gente, beijo para todo mundo. Eu tô muito feliz de estar vendo vocês aqui, super aplicadas a aprender e a querer realmente perder o medo de vender. Porque esse é um medo que te limita, né? Elise, já tenho todos os seus cursos. Ô, Elis, que legal! Ó, a Márcia de São Paulo tá falando que é um ótimo tema. Márcia me achará aí, ó, tá assistindo a aula com a gente. Patrícia de Hortolândia, Fere Cristina, Ponta Grossa. Cristina Bustamante, Vandão e Cristina Cruzeiro, São Paulo. Ela vende bolo no pote, olha que legal. Gente, hoje, até para quem já vende,
Eu vou passar algumas técnicas que são básicas, assim, pra gente destravar e perder o medo de pessoas, perder o medo de oferecer produtos. Então vai ser muito legal. Eu preparei um conteúdo bem legal. E eu tô falando legal sem parar, né, gente? Mas é porque eu tô muito empolgada. Tem muita gente online. Gente, isso é mágico. É mágico ver todo mundo aqui. Então, eu anotei aqui a primeira frase que eu quero falar pra vocês. Que pelo menos quem tem medo de vender sabe disso, né? Então saiba que as pessoas que estão começando, elas têm vergonha de vender. E os outros 90% não começam pelo mesmo motivo. Então pensa só, se você está começando e tem medo de vender, imagina quantas outras pessoas estão na mesma situação e nem começaram ainda, nem deram o primeiro passo por simplesmente ter medo de vender. Olha que coisa, né? É trágico, né, gente? Porque assim, ó, não é que vender seja uma coisa que todo mundo deva nascer sabendo, mas é que é muito bom você dominar algumas técnicas e muitas vezes isso te leva para frente, te destrava, tira a timidez, ajuda em várias coisas. Então são técnicas que servem até para quem não quer vender nada, mas até para se relacionar melhor com outras pessoas. Isso vai ajudar muito. Ó, a Andrea tá falando que eu tô encorajando ela a ser autônoma e sair da fila do desemprego. Andrea, é a vida, porque eu passei por isso e por isso eu encorajo todas as mulheres e todas as pessoas do mundo que eu puder, porque ficar nessa roda, esperando aparecer um emprego, esperando aparecer uma oportunidade, esperando que alguém te ache no meio desse mundo gigante de oportunidades, é devastador. Eu sei porque eu já passei por isso. E quando você começa a criar suas oportunidades, a conseguir criar suas oportunidades, não tem mais limitação nenhuma, você vai muito mais longe. Então, isso é mágico mesmo. E saber vender é primordial para tudo isso. Então, é o saber vender, é dar o primeiro passo, é ir em busca dos seus sonhos, não deixar que nada te pare. Quem tem um sonho, corre atrás para realizar sem deixar que nada pare. Então, essa é a mágica de tudo, né? Essa é a mágica do saber vender. Essa é a mágica do que eu vou falar para vocês, que eu chamo de cliente feliz, né? Que a gente vai tratar isso aqui hoje, que é muito legal. Então, assim, a primeira coisa que eu separei pra gente fazer, além dessa frase que eu falei, que assim, 90% das pessoas não começam porque tem medo, e se você já começou, você tá nos 10% e ainda assim você tem medo, hoje você vai passar por cima disso tudo. Não vou dizer que isso se resolve da noite pro dia, mas vai resolver com o tempo se você fizer esses treininhos básicos que eu separei aqui. Eu pautei, eu espero poder fazer um vídeo um pouco mais a fundo depois para jogar no YouTube, para colocar esse material lá para todos terem acesso, porque é muito bacana. Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer é responder algumas perguntas para que a gente para que você comece a encarar essa limitação de frente, porque ter medo de vender é uma limitação, te limita que você ofereça seus doces, limita que você ofereça seus produtos, limita que você saia do lugar e até mesmo que você comece algum negócio, né? Então, isso é um medo que te para. E o que você tem que fazer é não deixar esse medo te parar. Então, as perguntas eu vou fazer agora são duas perguntas muito simples que você vai responder para você mesmo. Quem puder, anote, tenha papel e caneta, porque são exercícios depois que você ou assista depois aqui, vai estar gravado. Você pode voltar na página e assistir quantas vezes quiser, mas tenha papel e caneta na mão, porque essas perguntas é um trabalho muito individual e você vai fazer para você mesma. E você vai responder essas perguntas. E aí, com base nessas respostas, vocês conseguem trabalhar o seu medo. E isso é muito mágico. Então, vamos lá. Gente, eu não vou conseguir ler todos os comentários agora, mas depois, nos últimos 10 minutinhos da aula, a gente abre um espaço aí para perguntas, respostas, e aí a gente conversa um pouquinho mais, porque tô vendo que tá muito legal. Tem muitas perguntas legais e tô louca para responder todas elas, mas se eu parar, essa aula não sai nem em 1 hora, muito menos em 40 minutos, que é o que a gente tem hoje. Então vamos lá. A primeira pergunta: eu sou tímida ou tenho medo de oferecer os meus doces? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. E por quê?
Porque você tem que entender que ser tímido é diferente de ter medo. São duas coisas diferentes, duas coisas que a gente deve tratar, mas que são diferentes. A timidez não é um medo. A timidez às vezes é um problema que você tem de se relacionar, de se abrir, de conversar com outras pessoas, de ter um relacionamento com pessoas estranhas, principalmente com aquelas pessoas que você nunca viu. Que são provavelmente seus possíveis clientes e compradores dos seus doces. Já o medo, ele te para de uma maneira que é ele te para, ele te trava, você nem começa, você nem dá o primeiro passo. Normalmente o que eu vejo entre os meus alunos é que o tímido ele começa, mas ele não desenvolve, ele não consegue alavancar suas vendas, ele não consegue oferecer seus doces, ele não consegue, porque a timidez também para, mas ela não para tanto quanto o medo. O medo paralisa, né, gente? O medo é aquela coisa que assusta, é medo. O ser humano foi feito para ter medo de várias coisas. Por uma simples lei de sobrevivência. A gente tem alguma coisa no nosso cérebro que dispara o medo. Então, quando você tem medo, você não dá nem o primeiro passo. Então, você tem que saber se você tem medo ou se você é tímido. Então, faça essa análise, entenda se você tem medo ou se você é tímido. O medo que a gente chama, a gente já vai abordar um pouquinho mais abaixo, é de várias coisas. O medo surge em várias situações. E aí, se você tem medo, essa segunda pergunta é para quem respondeu. Primeiro, vamos fazer uma dinâmica aqui nos comentários. Quem tem medo ou quem é tímido? Quem conseguiu identificar que é medo e quem conseguiu identificar que é timidez? Coloca só nos comentários, medo ou timidez? Porque muitas pessoas às vezes não têm medo, elas são tímidas, e muitas são tímidas e têm medo, muitas são os dois, muitas têm apenas medo, mas não são tímidas. Então, assim, quem conseguiu identificar se é tímida ou se tem medo? Ó, já tá começando a aparecer as respostas. A Ângela falou que ela é tímida, Gil Esmer falou que é medo, Estela falou que é medo. Os dois, a Juliana falou, a Rosana falou que é medo, Sônia, Pitombo, tímido, Roberta, os dois, tímida, tímida, os dois, timidez e medo. Olha aí como a gente vai descobrindo, né, gente? Tímida. A Cristiane falou que é as duas, a Silvana falou que é medo, apesar de ser tímida. Mas o que te paralisa é o medo, né? Entendi. A Fátima é tímida, a Monique é tímida. Tá vendo como isso tudo tá muito associado? E todos os exercícios que eu separei aqui agora e tudo que eu vou falar é sobre timidez e medo. E todos vão servir para as duas situações. E você vai ver que trabalhando esse lado, tanto a timidez quanto o medo vão embora, tá? Porque a gente vai trabalhar relacionamento e a gente vai trabalhar estratégia de venda, que vai fazer você perder o medo. O medo é uma coisa paralisante, né? Então vamos lá. Eu tenho medo de vender. Por que eu tenho medo de vender? Essa é a nossa segunda pergunta depois de ter respondido a primeira, tá? Por que você tem medo de vender? Tá? E aí eu separei alguns porquês que a gente pode usar aqui, que a gente vai identificar para poder tratar. Entenda que você precisa se conhecer e saber o porquê desse medo para poder encarar esse medo de frente e realmente resolver esse problema. Porque eu nem gosto de usar a palavra problema, mas isso é um problema. Se você quer mudar de vida, se você quer investir no ramo de doces, se você quer vender alguma coisa, e principalmente seus doces, você tem que encarar de frente o seu medo e você tem que superar isso para você ter sucesso na vida. E eu digo isso em qualquer área da sua vida, desde a área financeira, que é dos negócios, a pessoal, você tem que encarar seus medos, né? E existe muitas maneiras, muitos exercícios que a gente pode fazer isso. Hoje a gente vai trabalhar como encarar o medo de vender, né? Então aqui, você tem medo por quê? Você tem medo da aceitação dos seus doces? Você tem medo que os clientes não gostem dos seus doces? Você tem medo de precisar encarar um não ou de receber um não? Medo que o seu doce não seja bom o suficiente para atender a expectativa do cliente? Ou o pior dos medos, esse eu considero o pior dos medos, que é o medo da aceitação pessoal, o medo que os clientes não gostem de você como pessoa, tá? Essa é a parte que a gente vai falar de timidez. Tá vendo como as coisas estão interligadas? Medo de vender com a timidez pessoal?
Então, qual desse medo do cliente gostar? Ó, eu tô vendo aqui que já apareceu algumas perguntas. Medo do não, né, gente? Medo do não eu acho que é matador. A gente. Então, eu vou contar uma coisa pra vocês, que você vai receber muitos nãos. Muito. E todo mundo recebe, eu recebi, cada pessoa que começa, que dá o primeiro passo, recebe não. Essa é uma certeza. Você não tem certeza do sim, mas você tem certeza do não. Então, por que não tentar se você já tem um não? Esse você já tem. Eu garanto que alguém já falou isso pra você em algum momento da sua vida, porque isso é bem comum e todo mundo fala. Você já tem um não. E que te custa tentar um sim, não é mesmo? A gente já vai falar de família que desencoraja também, tá? Então, os medos são os mais variados possíveis. São medos pessoais que você precisa encarar para ter sucesso na vida e principalmente sucesso no seu negócio. Muito principalmente, gente. Sucesso no negócio, sucesso no seu primeiro passo, sucesso no seu empreendedorismo, no que você vai empreender. Porque você quer ser um empresário, você quer ter seu próprio negócio, você quer fazer sua renda principal, sua renda extra de alguma forma. Você quer se garantir sem depender do emprego fixo, sem depender da aceitação de uma empresa, sem depender de qualquer coisa, né? Então, é por isso que é muito importante encarar seu medo. E o primeiro passo para você encarar o medo, aí você vai me dizer, ah, mas é difícil, porque eu sou tímida, porque encarar medo é muito difícil. É muito difícil mesmo, gente. É muito difícil. Foi difícil para mim no início, eu também tive medo. Foi difícil para várias das minhas alunas. Algumas devem estar até aqui nessa live agora e podem confirmar isso, que não é fácil dar o primeiro passo e encarar seus medos, principalmente quando você tem medo e é tímido, tá? Isso é muito difícil. São coisas incríveis, assim, que passam dentro da gente, um turbilhão de sentimentos, às vezes, que fazem a gente até desistir de ter uma vida melhor, de dar um futuro melhor para nossa família, porque a gente desistiu de encarar o medo, né? Então, o primeiro passo para perder um medo e para dar essa impulsionar o seu negócio, impulsionar a sua vida em qualquer segmento, é confiar em você e principalmente, se for para vender, no seu produto. Você precisa ter confiança daquilo que você está oferecendo, que você está entregando para o seu cliente. É muito importante ter confiança em você e no seu produto. Isso é muito importante, eu vou falar muito disso aqui, e é a parte mais importante do vender que a gente fala. Porque quando você vende um produto que você confia, automaticamente uma parte desse medo já foi embora, porque você já não tem mais o medo do não, você já não tem mais o medo da aceitação do produto, você já não tem mais vários medos que estavam lá na primeira pergunta, na segunda pergunta que eu fiz para você sobre quais são os medos, né? O que te paralisa. Então, assim, é muito importante. Gente, se travar é normal, tá? Eu tô vendo que o pessoal tá falando travar, mas vai continuar e essa live vai ficar gravada, vocês vão poder rever quantas vezes quiser, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo para começar a perder o medo é se colocar no lugar do seu futuro cliente ou da sua futura cliente. Se coloca no lugar da sua futura cliente. Por exemplo, se você está vendendo ovos de Páscoa, se você vai começar a trabalhar agora com chocolate para Páscoa, que é um período incrível, até para você perder o medo. Se você ainda não começou, é uma oportunidade para você começar é trabalhar na Páscoa, porque é uma época que as pessoas estão suscetíveis a comprar. Elas querem comprar alguma coisa, elas querem. Você não vai ser inconveniente oferecendo ovos de Páscoa, porque é uma coisa da época, é sazonal, todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa. Então é muito legal começar nessa época. Eu já falei isso na época do Natal, que é uma das melhores épocas para se começar com doce, e agora é uma das melhores épocas também. Para mim a segunda, ou a primeira ou a segunda, acho que a primeira melhor época para começar a trabalhar com doces é a Páscoa. Porque não existe não para doces na Páscoa, não existe não para um chocolate bem feito na Páscoa. Então isso é muito mágico. Então se coloca no lugar da sua futura cliente e tenta imaginar e anota no papel as possíveis perguntas que a sua cliente vai fazer para você quando você oferecer o seu chocolate, o seu doce, o seu bolo no pote, o seu brigadeiro. Você anota ali as possíveis perguntas, né, que ela vai fazer para você. Você se coloca no lugar, imagina você recebendo essa oferta. Olha, quer comprar um brigadeiro? Quer comprar um chocolate? O que você perguntaria nesse momento para alguém? Para que alguém estivesse te vendendo esse produto? Quais seriam as suas dúvidas nesse momento?
Então, e vai anotando todas as perguntas, as dúvidas que você teria. Que sabores você tem, qual é o valor, quantas gramas, qualquer coisa que vier na sua cabeça, você anota e faz como se fosse uma pergunta que você fosse fazer para a pessoa que estivesse vendendo os seus doces. Doce para você, quer dizer. Então, se coloca no lugar do seu cliente, faz como se você fosse ela e anota essas perguntas. E com muita calma você vai responder cada uma delas. Porque com toda certeza vão ser as perguntas que você vai receber quando começar a oferecer os seus doces. E o que que acontece? Você vai se sentir muito mais segura, porque você já tem as respostas. Você já não vai travar na hora de responder. E você confia no seu produto. Lembra que a gente falou? Você confia no seu produto? Você fez um curso aqui comigo, testou as receitas, deu tudo certo, tudo ok, tá uma delícia, tá gostoso, você super confia no seu produto. Então você já sabe todas as perguntas que você pode receber da sua cliente, você já sabe que resposta oferecer e aí você já se sente muito mais segura, não é mesmo? Faz sentido para vocês, gente, o que eu tô falando? Porque essa foi uma técnica que eu usei comigo e que eu uso nas minhas mentorias e que eu uso nas minhas alunas, tá? Nas que fazem a mentoria comigo para alavancagem de negócios e que funciona muito bem. É se colocar no lugar da cliente e fazer essas perguntas para você mesmo e assim você já tem as respostas. Então faz assim, bota aí nos comentários se isso faz sentido para você. Faz sentido? Eu só vou continuar o conteúdo se vocês escreverem aí para mim, ó. Faz sentido. Faz sentido. Bota um legal aí diz que faz sentido. Ou não faz sentido, né, gente? Eu só quero a resposta. Não tô induzindo ninguém a dizer que faz sentido, não. Tá? Mas é isso. Se você se coloca no lugar da sua cliente, você tem as perguntas que ela vai te fazer, você formula as respostas com base no produto que você vende, e aí você começa a se soltar. Eu não estou dizendo que esse é o grande passo, esse é um dos passos. Temos vários outros pela frente, né? Para encarar o medo e a timidez. Ó, a Camila tá falando que faz muito sentido, a Gil também tá falando que faz muito sentido. Faz sentido, faz sentido. Confiança é essencial, isso mesmo. Que bom saber que tá fazendo sentido, gente. Então, acho que a nossa aula vai fazer sentido hoje, hein? Vamos prestar atenção aí, papel e caneta na mão. Quem não tiver, depois assiste a reprise da aula e continua aí junto, que a gente vai falando um pouquinho mais disso. Um dos passos que eu vou falar na frente é o escutar o não. A gente vai falar de novo do escutar o não, porque isso é muito importante. Mesmo que você tenha toda a confiança do mundo, que o seu produto seja o melhor do mundo, você tem que estar muito ciente que o não vai chegar, que você vai receber não. Isso é normal. Você compra tudo que te oferecem? Claro que não. Você fala muitos nãos ao longo da vida, tá? Então, isso que você tem que entender, o não é normal. E se você não falar não, você tá com um grande problema, hein? Você tem que aprender a falar não. Essa é outra coisa que a gente pode abordar em outra aula. Quem tiver aí com problema de falar não, me fala depois que a gente faz uma aula só sobre aprender a falar não. Então, no início da jornada, gente, no início que vocês começam a trabalhar com vendas, principalmente de doces, vendas que você faz muito do rosto, conhece a pessoa, então você vai receber nãos. E isso não quer dizer que você tenha que parar ou andar para trás ou desistir, né? Você tem que continuar. Você tem que continuar porque depois de muitos nãos, com certeza você vai receber o sim, o tão esperado sim, tá? E quando você recebe um sim, é mágico, porque é a primeiro insight que você tem, que você para pensar e diz, nossa, eu consegui um sim, alguém comprou o meu produto, alguém gostou do meu doce, alguém gostou do meu chocolate, alguém se apaixonou pelo meu brigadeiro. Então, quando você consegue um sim, é mágico e isso causa o efeito e te dá a oportunidade de cultivar um efeito que eu chamo de cliente feliz. E o que é esse efeito? Aí você vai se perguntar, mas como? Mas o que é cliente feliz? O efeito cliente feliz que eu estou chamando aqui para vocês. Então, depois de algumas ofertas para clientes, depois de muito não, o sim vai começar a aparecer. Então, não desista, continue. E escute os seus clientes, escute o que eles têm para dizer. Principalmente aqueles que comprarem e que disser o sim para você,
peça o feedback dos seus doces, melhore o que tiver que ser melhorado, seja uma pessoa humilde, aceite os erros, porque eles acontecem, você é humana, então assim, aceite os erros e melhore com eles. O sim vai continuando a aparecer com o tempo e o efeito cliente feliz também. E eu já vou explicar para vocês o que é o efeito cliente feliz, que é muito legal. E muitas alunas vão concordar comigo aqui. Então, o sim é o primeiro passo. Você vai entender que você começou a vender os seus doces, que você ultrapassou a barreira do medo. Olha que mágico, que forte, né? Ultrapassar a barreira do medo. Então, é assim, o cliente feliz, o efeito cliente feliz é uma oportunidade que eu chamo de única, gente. Única. Por quê? Você conseguiu a chance de entregar um melhor doce que o seu cliente ou a sua cliente já comeu, já experimentou. Você conseguiu entregar uma experiência, você conseguiu vender para ela o seu doce. E o seu doce é muito bom. Lembra que você confia em você, que seu doce é bom, que o seu doce é o melhor do mundo. Então, tá aí, ó, você conseguiu entregar o melhor doce para sua cliente. E tem coisa melhor que o efeito cliente feliz? Sabe por quê? Porque esse é o melhor cliente do mundo, cliente que gosta do seu produto, que você tem a chance de cultivar e que vai fazer a melhor da propaganda para você, que é o boca a boca, que é a propaganda gratuita, que ele vai sair indicando o seu produto para outros amigos, para vizinhos, para várias pessoas, tá? Então, é o que eu chamo de cliente feliz. Um cliente feliz pode te trazer, sei lá, 10, 20, 30 clientes felizes. Então, assim, cultive o cliente feliz, o efeito cliente feliz. Trate bem seus clientes, atenda bem para atender sempre. É isso que eu sempre falo. Então, uma coisa que vai fazer muito sentido agora, que eu tô falando do cliente feliz, que ele vai fazer a propaganda para você, que ele vai trazer outros clientes para você, é você parar para pensar quantas vezes você já comprou um produto, ou já procurou um profissional de serviço, ou comprou um doce, ou já foi num mercado, ou numa padaria, ou num salão de estética, porque alguém, uma amiga, indicou. Alguém já passou por isso? Ah, o fulano é muito bom, ele faz isso muito bem. Ah, nossa, tô precisando. Então você vai com muito mais vontade, com muito mais confiança, quando a pessoa vem a partir de uma indicação de alguém, principalmente se esse alguém é alguém que você confia. E isso faz muito sentido, pelo menos para mim, né? Porque esse é o efeito cliente feliz. Ele passa as recomendações para o próximo que compra sem medo, sem você precisar fazer todo aquele esforço de reconquistar o cliente, né? De conquistar um novo cliente. É um cliente que foi conquistado através de um cliente feliz. Então isso é muito mágico. Ó, tô vendo muito comentário aqui, tô ficando agoniada porque eu quero responder para vocês todos eles. Mas calma, que a gente vai ter tempo para isso. E o que eu não responder aqui, eu respondo depois em inbox ou por escrito nos comentários da live. Então, o cliente feliz, ele é a oportunidade que você tem de atender bem para atender sempre. E ainda uma oportunidade de fidelizar o seu cliente, fazendo com que ele compre várias vezes de você, sem que você faça esforço algum. Então, atendendo bem, você faz o seu cliente voltar, sem precisar fazer o esforço de fazer uma nova venda. Ele te procura pedindo o que ele quer. Então é muito mais fácil, principalmente para quem é tímido, que por mais que você encare o seu medo de vender, a timidez ela faz parte de um ser, né? Às vezes tem muita gente que não consegue mudar isso. Então, se você é tímido, ou até mesmo se você tem medo, isso é muito legal, porque os clientes vão começar a vir de indicações, né? E o seu esforço em vender acaba sendo muito menor. Então, vamos lá. Regra do dia. Fidelize o seu cliente e ofereça sempre o melhor que puder da melhor maneira possível. Anota essa frase porque ela é muito forte. Pode parecer bobagem, gente, mas é muito importante que você trate bem o seu cliente, que você atenda sempre da melhor maneira possível. Não importa se você está com problema, não importa se você tem problema em casa. Não, problema é uma palavra que não existe quando você está em contato com o cliente, principalmente um cliente feliz que vai te trazer outros clientes, né? E a regra número 2 pegue o telefone do seu cliente e cadastre no WhatsApp de preferência. Se você é tímido, se você tem medo, o contato via WhatsApp fica muito mais fácil. Você consegue oferecer os seus produtos toda semana para aquele cliente sem precisar esbarrar na barreira da timidez, na barreira do medo. Então é muito legal. Eu separei algumas técnicas para vocês perderem o medo de vender
E é isso que você tem que aplicar daqui pra frente. Não adianta eu falar e você não aplicar. Você tem que testar, você tem que treinar, você tem que fazer. Pode parecer bobo, você vai dar risada quando estiver fazendo, mas isso vai fazer muita diferença na hora de vender os seus doces, tá? Então vamos lá. A primeira é tenha confiança absoluta no seu produto e faça sempre o seu melhor. Essa eu não preciso nem comentar, porque a gente já falou muito sobre isso agora, mas faça sempre o seu melhor, tenha confiança em você e no seu produto. Isso vai ajudar que a timidez vá embora e vai ajudar a perder o medo, porque o medo normalmente é da aceitação. É de que os outros não gostem do que você faz, ou não gostem de você, ou alguma coisa nesse sentido. Então, se você estiver confiante, isso facilita muito. Então, você vai ver que a cada elogio que você recebe, você se sente mais forte para continuar. Isso é muito importante. Agora, o 2 é um pouquinho mais difícil, principalmente para quem é tímido ou tímida, porque a frase é até bem impactante para quem é tímido e quem é tímido vai entender isso muito bem. Aprenda a encarar as pessoas nos olhos, tá? Olhe para as pessoas sempre nos olhos. E um bom exercício para isso é ir num lugar, pode ser supermercado, pode ser na padaria, pode ser na esquina, pode ser onde você quiser, e olhar para as pessoas nos olhos. Principalmente quando você for conversar com elas, ou faça contato visual mesmo. Você está lá escolhendo uma laranja, faça um contato visual até que a pessoa te olhe no olho, e aí sim você vai entender que é muito importante. É um bloqueio que você tem, normalmente quem é tímido sabe disso, que não consegue olhar nos olhos. Então, olhe as pessoas nos olhos. E isso vai no local público, olha as pessoas nos olhos, é um exercício. Você vai entender que isso é um exercício para você perder a timidez e o medo de se conectar com as pessoas. Então, olha as pessoas nos olhos, conhecidas ou não. Pode parecer bobo, mas ajuda muito a começar a se relacionar melhor. E isso não é só para venda, gente, isso é para a vida. É começar a se relacionar melhor com você mesmo e com os outros. Isso vai facilitar quando você tiver aquele primeiro contato com um cliente que você nunca viu, quando você tiver que oferecer o seu produto para alguém. E é muito legal. Então, faça isso. Olhe nos olhos das pessoas. Faça esse teste de olhar nos olhos. Encara as pessoas mesmas que você não conhece. Essa é uma técnica muito usada em vários segmentos e ajuda muito a destravar. Então, olhe as pessoas nos olhos, conhecidas ou não. As desconhecidas é até melhor para treinar, porque você está treinando justamente perder um medo, perder timidez, ampliar o seu campo, ampliar a sua capacidade de se conectar com pessoas, porque vender é isso, é se conectar com pessoas, tá? O número 3, eu anotei aqui como treine, tá? E aí você vai treinar o quê, né, gente? Primeiro, olhar as pessoas nos olhos, né? Depois você pode treinar até falar frases para você no espelho de empoderamento, frases eu confio nos meus produtos, eu gosto dos meus produtos são bem aceitos. Isso é muito legal. Essa é uma parte muito legal. Então, treine. E lembra daquelas perguntas e respostas que a gente fez lá no início? Você se colocando no lugar da sua cliente, recebendo uma oferta de doce, de bolo, de chocolate, seja o que for, e aí você listou uma série de perguntas que você mesmo respondeu. Então, vá para frente do espelho e treine. Fale, converse com você mesmo. Faça a pergunta e dê a resposta. Faça a pergunta e dê a resposta. E passe para a próxima pergunta e faça isso quantas vezes precisar. Tá? Isso vai ajudar com que você se sinta muito mais segura. Uma coisa que ajuda muito é treinar com os parentes em casa, com o filho, com a vizinha, com o amigo, com a mãe, com o pai. Ajuda muito, porque ajuda você a repetir várias vezes aquilo que você vai falar automaticamente para sua cliente. E aí vai ficar muito mais fácil, gente. Então, treine no espelho, treine com os parentes, pega aquela lista de perguntas e respostas que você se colocou no lugar do seu cliente, você fez, e treine. Então, é muito legal essa do treinar. E a quarta, e não menos importante, a gente tá chegando no final. Olha, anote essas técnicas, porque elas são muito boas, elas me ajudaram muito, elas têm ajudado muitas clientes minhas, tá? Que chegam pra mim e dizem, nossa, eu comprei o curso, mas eu não consigo destravar a venda. Então, eu aplico essas técnicas às minhas alunas e realmente funciona. Então, a quarta aceite que você não vai agradar todo mundo. É impossível agradar todo mundo, gente.
É impossível que todo mundo ame os seus produtos, que todo mundo ame os seus doces. As pessoas são exigentes, as pessoas têm paladares diferentes, as pessoas sentem sabores diferentes. Então, assim, ó, você vai receber gente que gostou do seu produto e vai ter aí gente que não gostou do seu produto também, da mesma forma. Então, isso não pode te abalar, você tem que estar seguro e firme daquilo que você faz. Lembra que a gente falou? Você acredita no seu produto, você acredita em você? Então, isso não pode te abalar e nem te paralisar de maneira nenhuma, tá? Então, acredita no seu produto, acredita em você e aceite, e aceite que nem todo mundo vai gostar do seu produto, tá? Isso é fato, você não consegue agradar todo mundo e é uma verdade que se você tentar agradar todo mundo, é o primeiro passo para a derrota, porque não dá para agradar todo mundo. Tá? Existe uma seleção natural da vida, existem as pessoas que vão gostar do seu produto e as pessoas que não vão gostar. Então aceite isso o quanto antes, porque isso vai fazer com que você não desanime quando alguém reclamar, porque quem trabalha com doce sabe, provavelmente, já passou por isso, de alguém reclamar do produto, de alguém dizer, tá muito doce, ou não tá tão doce. Vem reclamações de todos os tipos e todas as formas. Tem aquelas que são construtivas, que você vai usar a seu favor, e tem aquelas que você simplesmente vai descartar, porque a pessoa simplesmente acordou de mal com a vida aquele dia e resolveu reclamar para você. Então você vai ter que peneirar muito bem e ter a confiança no que você faz. E principalmente ser desprovido de orgulho, gente. Vamos ser humildes para entender quando você erra e quando você está fazendo direito. Então a primeira coisa que vai tentar te parar, que vai tentar te pregar uma peça, é aquela pessoa que vai dizer que não gostou do seu produto. Você vai chegar em casa arrasado, você já vai estar em casa porque essa pessoa vai falar para você por WhatsApp. Tá? Normalmente é isso que acontece. Você vai chegar em casa arrasada e vai querer desistir. E isso não pode acontecer. Não deixa que essa crítica te destrua, tá? Essa crítica vai aparecer em algum momento, em qualquer setor, em qualquer ramo, e principalmente no da alimentação. Então não deixa que essa crítica te pare, não deixe que essa crítica destrua o seu negócio. Pegue para você, absorva o que for produtivo, aplique e descarte o que for negativo. Entenda que nem todas as pessoas estão de bem com a vida naquele dia, nem todas as pessoas têm elas necessariamente não quiseram ser pessoas ruins como você, mas é um momento de cada um, gente. Então entenda isso, porque não são os nãos que fazem você seguir em frente. O que fazem você seguir em frente são os sims que você vai receber. E isso é mágico, é muito mágico. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse encarado todos os nãos que eu recebi. Eu não estaria aqui hoje falando para vocês e ajudando se eu não tivesse passado por cima de várias coisas que aconteceram durante a minha trajetória, que me desanimaram, sim, eu não vou dizer que não, mas que eu consegui passar por cima e eu tô aqui hoje ensinando como isso me ajudou e como isso pode ajudar vocês. Então é muito legal. Então agora que você já assistiu toda essa aula, já chegou até aqui, então já entendeu que não basta só ler ou assistir essa aula. Se você não anotou as frases, se você não anotou as dicas, os exercícios, volta atrás de um curso, assiste novamente, assiste o vídeo, ele vai ficar disponível aqui na página. Faça os exercícios, mesmo que eles pareçam bobos, porque eles são muito bons para ajudar na timidez, no medo de vender. Pode não parecer uma técnica persuasiva de vendas, porque a gente não está falando aqui de técnica de vendas, a gente está falando de medo, de timidez. Então, faça os exercícios e a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é aplique, faça, teste, porque não adianta você vir aqui assistir uma aula e não aplicar e não fazer, porque isso não vai mudar nada. Você absorver esse conteúdo e deixar ele paradinho aí dentro de você em algum lugar não vai te ajudar. O que vai te ajudar é realmente fazer os exercícios. Então, é muito legal, vale a pena, funcionou comigo, funcionou com as outras alunas e a gente vai falar muito disso daqui pra frente. Esse foi só o primeiro passo para entender se você é tímida, se você tem medo, como você pode fazer isso. E na próxima live eu quero ver vocês aqui dizendo para mim que encararam pessoas estranhas no supermercado, na padaria, no ponto de ônibus, seja onde for, e que conseguiram superar esse medo de às vezes olhar nos olhos das pessoas, porque isso já é um grande passo. Porque a pessoa que vende bem, a pessoa tem que passar confiança, ela tem que te olhar nos olhos, não é isso? Quando você compra de alguém, você não prefere alguém que seja confiante, que te olhe nos olhos, que te passe essa confiança. Você às vezes nem percebe isso acontecendo dentro de você, mas você está sentindo confiança porque a pessoa está te olhando nos olhos. Então é muito isso, gente. Aplique,
treine com seus familiares, faça aquela lista de perguntas e respostas, de possíveis respostas, possíveis perguntas que você vai receber de uma cliente, se coloque no lugar dos seus clientes, veja que tipo de doce você vai querer oferecer. Se você ainda não começou, eu super indico agora a Páscoa, é época para trabalhar com doce, com chocolate, com brigadeiro, com bolo no pote. Gente, dá para misturar tudo isso, dá para fazer ovo de Páscoa recheado com brigadeiro, dá para fazer ovo de Páscoa e o bolo dentro da casquinha do ovo de Páscoa. É muito legal, assim. Então, as oportunidades são incríveis e eu não canso de falar. Aproveite as oportunidades porque elas estão aí. Não adianta falar de crise, não adianta falar que o Brasil tem crise. O Brasil é uma eterna crise, gente. Se a gente não correr atrás dos nossos sonhos, ninguém vai fazer isso pela gente. Então, se você já está aqui, parabéns, parabéns mesmo, porque você já deu um grande passo. Você já começou a construir o seu negócio. Você já começou a aprender técnicas, maneiras para aplicar no seu negócio. Então, parabéns se você está aqui hoje. É porque alguma coisa não te paralisou e você quer aprender. Então, você tem muita chance, muito potencial. Eu garanto que lá atrás tem muita gente que queria estar aqui e por algum motivo não tá. Parou. Tá lá assistindo novela com medo. Nossa, não quero. Porque o medo é assim, né? Se eu falar, vamos perder o medo de vender, a pessoa já até já para. Mas às vezes é simples, os exercícios fáceis que eu passei para vocês vão ajudar. E na semana que vem a gente conversa mais um pouquinho e vocês me dizem o que isso ajudou vocês e como eu posso ajudar mais ainda, porque é para isso que eu tô aqui, para ajudar vocês a perder o medo de vender, tá bom? Hoje é isso que a gente vai falar. A minha dica para hoje é invista na Páscoa. A gente tem uma Páscoa bem tarde esse ano, então dá para aproveitar bastante, vender muito doce até lá. Aproveitar o psicológico dos clientes, aproveitar toda a lembrança que a data traz, né? Que normalmente a gente tem lembranças de infância incríveis nessa época. Então, assim, vá em frente, aposte na Páscoa. Eu vi gente perguntando se eu tenho curso de Páscoa, tá na descrição do vídeo. Eu tenho um curso de ovos de Páscoa que é muito incrível, que eu ensino 3 tipos de temperagem até para trabalhar com chocolate nobre, onde você pode lucrar mais ainda. Eu ensino onde comprar os seus materiais, eu ensino trufas, bombons, coisas que vocês podem vender o ano inteiro para agregar serviços, agregar produtos. Então é muito legal. E depois que você aprende a trabalhar com chocolate, fica muito fácil. Se você aprende da maneira certa, com a pessoa certa, fica muito fácil. Eu vou dizer para vocês que não foi fácil para mim aprender a trabalhar com chocolate porque eu procurei as pessoas erradas. Porque eu trabalhei com as técnicas erradas. E eu garanto que no meu curso eu estou ensinando as técnicas certas para vocês. Eu aprendi com grandes chocolatiers daqui da França, da Suíça. Então, assim, eu estou passando todo o meu conhecimento, gente. Todo o meu conhecimento nesse curso. Então, assim, aproveite que está incrível. E agora vamos lá. Ó, vou ler alguns comentários para poder dar tchau e encerrar hoje, hein, gente? Ó, a Ana gostou das dicas, legais. Quem mais gostou das dicas? Vamos botar nos comentários. Quem gostou, quem vai aplicar, quem vai fazer os exercícios, comenta qualquer coisa aí, uma palavra que tiver à cabeça que tá te motivando nesse momento ou que vai te ajudar muito. Ou fala aí o que você tá pensando que vai me ajudar também a preparar novos conteúdos, né, gente? Porque eu sempre deixo a pergunta no ar. O que vocês querem ver na próxima aula? O que vocês querem saber na próxima aula? E aí a próxima aula é semana que vem. E aí eu posso esclarecer muitas coisas para vocês na próxima aula. Vamos lá. Ó, a Camila tá agradecendo. Muito obrigado por... Como perder o medo de vender sem o apoio da família? É possível? É possível, gente. Confie em você, confie em você. Nem sempre eu fui apoiada, nem sempre todos estiveram do meu lado, nem sempre eu apoiei também outras pessoas que também seguiram em frente, mas eu confiei em mim. E aquela pessoa que eu não ajudei ou que eu não compreendi naquele momento, também seguiu em frente porque ela não parou, ela acreditou nela. Então acredita em você e não deixe que ninguém te pare. Ah, porque vender doce não dá dinheiro, porque vender doce é isso, porque vender doce é aquilo. Gente, eu já escutei tanto disso na minha vida, vocês devem imaginar, porque vocês também escutam. Mas isso em momento nenhum deixou que eu parasse. E o primeiro desencorajamento normalmente vem de dentro de casa. Isso é muito triste. Ó, a Lídia tá falando muito bacanas dicas que vai aplicar. A Ângela Feitosa, como vender sem ser inconveniente? Muito boa essa pergunta, Ângela.
A venda não é necessariamente um inconveniente. Você está vendendo alguma coisa porque existe uma demanda de mercado, existe alguém que está procurando por esse produto. Por exemplo, agora na Páscoa, é natural que as pessoas procurem ovos de Páscoa. É claro que você não vai ser um vendedor chato, que fica oferecendo sem parar. Você vai entender quando você receber um não. Você não vai ser inconveniente de se meter na vida daquela pessoa, de falar o que não deve. Você vai falar o suficiente. Você vai entender que muitas clientes às vezes querem uma boa conversa. E isso você vai entendendo, você vai entendendo. Então começa a olhar as pessoas nos olhos, que você vai entender que o olho a olho é muito importante para você sentir o que vem de dentro da pessoa e poder aplicar naquele momento. Então não seja inconveniente oferecendo quando o cliente disser não é não. E não ofereça de uma maneira incisiva, seja uma pessoa agradável. Agradável para você, agradável para o mundo. Então, ser inconveniente serve para todas as áreas da sua vida. Não seja inconveniente em nenhuma delas. Débora, não tenho segurança para colocar preços nos meus doces. Gente, preço é muito fácil. O seu produto custou um valor de R$ 1. Você precisa ter lucro. Então você vai botar vezes R$ 1 vezes 3 ou vezes 4. E aí você vai ter o seu preço de venda. O mínimo do seu preço de venda vai ter que ser de R$ 3 a R$ 4 se o seu produto custou R$ 1. Não é uma questão de ter medo ou não de colocar preço, é uma questão de sobrevivência. Se você tem um negócio, se você vende doce, se você vende bolo, chocolate, você tem um custo. E se você cobra um valor que não supre o seu custo e não te dá lucro, você vai desistir uma hora ou outra. Uma hora ou outra as contas não vão fechar, você vai ver que não está dando certo e vai parar. Então, cobre o preço que o seu produto vale. E é esse o valor que ele vale. E ache cliente, encontre clientes que paguem o preço que o seu produto vale. A gente falou isso na aula anterior, ela está aqui na página, que é sobre oferecer valor, né? E não preço. Ofereça valor. Então, capriche na embalagem, explique para o seu cliente que o seu produto é diferenciado, explique por que o seu produto é diferenciado, explique que ingredientes você usa. Então, é muito legal. E assim fica muito mais fácil. Você não tem que ter medo de colocar preço no seu produto e muito menos de querer seguir o preço da concorrência. Muitas vezes a concorrência está vendendo muito barato e nem sabe que não está tendo lucro, tá? E às vezes isso é uma coisa que desanima. Depois de um certo tempo, você para fazer conta e para analisar e vai ver que aquilo não te deu lucro. Então não adianta. E aí, além de tudo isso, você treinou mal o seu cliente. Você construiu uma carteira de clientes que paga um preço mínimo, que paga o que quer, e aí você não consegue subir o seu preço. Tá? Então, isso é um assunto até para a próxima aula, né? Quem tiver mais problemas com precificação, com entender o valor e preço de produto, porque valor e preço são duas coisas diferentes. Você tem que oferecer valor e não preço. E se alguém não quiser pagar o preço que o seu produto vale, tudo bem, pula para outro e encontra um cliente que queira pagar o preço que o seu produto vale. É isso aí. Ângela, muito obrigada. Um beijo, Ângela. Ana, meus familiares preferem que eu procure emprego do que trabalhar por conta. Dizem que é mais seguro, só que não entendem que é um sonho. Isso acontece muito, eu já ouvi muito isso. As pessoas acham que trabalhar de carteira assinada é seguro, porque tem FGTS, porque tem seguro-desemprego. Mas, gente, não tem nenhuma segurança aí. Eu já fui mandada embora várias vezes, sem segurança nenhuma. E aí você sai completamente perdida, porque você não construiu algo seu. E clientes, quando você constrói, eles compram qualquer coisa de você. O efeito cliente feliz, ele compra qualquer coisa de você. Então é muito mágico você trabalhar para você mesmo, trabalhar com vontade, com garra, determinação, e é muito mais seguro, porque o seu ativo, o seu valor, o que vai te dar uma renda são os seus clientes fiéis, tá? O que me sustenta hoje são as minhas alunas, tá? Porque eu trato bem, eu tô aqui oferecendo valor. Tá entendendo? Você tem que oferecer valor. E aí, essa sim é uma segurança. Você tem uma família de pessoas que te querem bem. Você tem uma família de pessoas que querem você ir para frente, que são as suas clientes. E quando você trabalha num lugar externo, você não tem essa segurança. A qualquer momento você pode ser mandado embora. Você já passou por isso, você já viu alguém passar por isso e com certeza viu que não tem segurança nenhuma em ter um seguro-desemprego, sei lá, de 4 meses, de 6 meses. Esse tempo passa, tempo é relativo. Então, assim, ó, se você quer construir um negócio de verdade, faça alguma coisa por você mesmo, trabalhe para você, né? Trabalhe para você e não para os outros e muito menos para aquelas pessoas que você não gosta, né? Vamos lá. Próxima aula, como calcular o valor do produto. Muito bom tema.
Ó, a Débora adorou as dicas, que coisa boa. Ó, a Cacá tá falando que quase desistiu por causa disso, não ter coragem de cobrar o que realmente vale o produto. Tá vendo? Isso é uma questão não é nem coragem, gente, é acreditar que o seu produto realmente vale aquilo que você está cobrando. Ele tem valor. Então você tem que aprender a cobrar pelo seu produto, sim, é a parte mais importante. Lembra que você confia em você, que você tem o melhor doce, que você tem o melhor produto do mundo. E é isso que você vai oferecer para seu cliente. E você vai se comprometer em entregar sempre a melhor embalagem, o melhor produto, o melhor doce, tudo da melhor qualidade. Tá bom? Isso mesmo, Márcia. Brigadeiros recheados, queria um passo a passo. Gente, a gente está trabalhando muito nesses brigadeiros. São 5 receitas e a gente ainda está definindo se ele vai ser uma atualização ou se ele vai ser vendido por um preço mínimo de custo, assim, porque ele teve um custo de produção bem intenso. Então a gente está definindo o que a gente vai fazer, mas a gente está terminando agora. E logo, logo ele entra. Ele entra antes da Páscoa, então fiquem tranquilos, porque é o brigadeiro recheado, ou brigadeiro bombom, como a gente chama, e ele vai entrar antes da Páscoa, tá? Se for uma atualização, ok, beleza, vai ser gratuito, ou se a gente resolver que ele realmente teve muito custo, ele precisa se pagar aqui dentro do trabalho, né? Ele vai ter um valor muito, muito, muito baixo. Vocês vão ver isso. Vocês vão entender o que eu tô falando se ele realmente tiver um custo. A Angélica disse que tá adorando. Gente, eu tô adorando estar aqui com vocês, eu tô adorando essa aula.